Alhamdulillah, sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e seguidores e mensageiros. Nós continuamos falando sobre a biografia do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nós paramos nas últimas aulas no ano 2 da Hijra, no segundo ano da Hijra, e os acontecimentos nesse ano que foram vários fatos e acontecimentos. Nós citamos alguns que são importantes e toda a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na realidade é importante. E dentre as questões que nós citamos sobre a transformação da Qibla de Jerusalém para Meca. E talvez nós falamos sobre a importância disso, falamos sobre os detalhes, os versículos que foram revelados sobre isso, e falamos que as pessoas eram divididos em 4, aqueles que falaram sobre essa questão. São os crentes que, sempre o crente em Allah subhanahu wa ta'ala, ele aceita tudo que aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina, sem ter nenhuma dúvida em relação ao que Deus determinar na mensagem revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E que o desejo do profeta Muhammad alaihi wasallam, que a Qibla fosse a direção dela para Meca e não para Jerusalém. Então Allah subhanahu wa ta'ala deu o desejo do profeta Muhammad alaihi wasallam e a Qibla se tornou para a Meca novamente. E os crentes em Allah subhanahu wa ta'ala, eles sempre falam: ouvimos e obedecemos, sem descrer em nenhuma parte daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determina. Nós falamos que os incrédulos, que são os Quraishitas em Meca, aqueles que contrariam a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eles disseram: o Muhammad, ele voltou para a nossa Qibla, para a nossa direção, para Meca, porque antes ele rezava para Jerusalém. Quem sabe ele volta novamente para a nossa religião, sendo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não estava na religião deles. Eles disseram: quem sabe ele volta e segue a nossa religião, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca seguiu a religião deles de prostrar para as estátuas ou adorar alguém fora Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo antes da sua mensagem, porque como nós já tínhamos falado, que o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele foi preparado por Deus desde o seu nascimento e jamais ele prostrou ou adorou algo a não ser Allah subhanahu wa ta'ala. Só que os incrédulos, eles disseram: quem sabe, já que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, já que o Muhammad, ele voltou para a Qibla, que seria para Meca, quem sabe ele vai e adora o que nós adoramos, porque ele está em confusão. Então não é a Qibla que ele rezava sobre ela, então ele teve uma outra direção. Em relação aos judeus, os judeus eles disseram o profeta, o Muhammad, ele contrariou todos os demais profetas, então ele não deveria contrariar e se dirigir para Meca. Então, se ele fosse um profeta, não contrariava a direção que os profetas anteriores a ele tinham em relação a Jerusalém, para ir em direção, uma nova direção que seria a Meca. Os hipócritas, que são a quarta parte, o que eles disseram? Eles disseram: nós não sabemos mais o que o Muhammad quer. Se a primeira Qibla, que seria Jerusalém, fosse verdadeira, então ele deixou algo que era verídico. E se a segunda era verdadeira, então ele não estava na verdade, não estava na senda reta. Então sempre eles tiveram esses questionamentos, só que, como nós falamos, o crente em Allah subhanahu wa ta'ala, ele sabe que Allah determina as suas regras da maneira que ele quer, e tudo isso tem um objetivo e um propósito que nós já falamos em várias outras aulas anteriores. Hoje nós prometemos que iríamos falar sobre algo muito importante em relação ao ano 2 da Hijra, que seria sobre a Batalha de Badr. A Batalha de Badr, que aconteceu no ano 2 da Hijra,
é uma das batalhas, uma das primeiras batalhas que o profeta Muhammad a.s. enfrentou Quraysh, os incrédulos, e que essa batalha, Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou uma surata completa chamada Surat al-Anfal. Surat al-Anfal, que seria a surata número 8 do Alcorão Sagrado, onde ela tem 75 versículos. Ela já começa essa surata falando sobre algo dessa batalha e depois há vários versículos, ou quase todos os versículos detalham essa batalha para que seja algo que todo muçulmano, ao recitar essa surata, ele saiba as regras que Allah subhanahu wa ta'ala determinou e que a força está na mão de Allah subhanahu wa ta'ala, e nós temos que ler esses versículos para sabermos que Allah subhanahu wa ta'ala, o Todo-Poderoso, ele tem o poder sobre todas as coisas. A batalha de Badr, na realidade, é uma batalha chamada Batalha de Badr. Badr devido ao local, é um local longe mais ou menos a mais de 120 quilômetros de Medina. É um local chamado Badr. Badr devido a um poço que tem lá. Dizem que aquele poço foi cavado por uma pessoa que chamava Badr, por isso que foi chamado Badr. E dizem que a água daquele poço era tão pura que quando a lua estiver cheia, então a lua, quando estiver cheia, em árabe é chamada de Badr. Era vista naquele poço, a lua era vista naquele poço de uma forma nítida. Então foi chamado de Badr, aquele poço. E devido ao chamamento daquele poço de Badr, o local também foi chamado de Badr. Então essa batalha foi chamada Batalha de Badr devido ao nome do local. E também foi chamada de a Batalha de Yawm al-Furqan, como Allah subhanahu wa ta'ala ele citou no Alcorão Sagrado. Yawm al-Furqan, um dia que Deus dividiu e realizou que o bem, ele foi vitorioso contra o mal. Então, em árabe se fala Furqan, farraqa bayna al-haqq wal-batil. Allah dividiu entre o bem e o mal. Nessa batalha, que os incrédulos foram derrotados pelos muçulmanos. Então, essa batalha, nós tínhamos falado sobre algumas partes do exército do profeta Muhammad a.s. que o profeta Muhammad a.s. no início, quando os incrédulos queriam invadir ou queriam prejudicar o profeta Muhammad a.s., mandando algumas pessoas, fazendo tratado com algumas tribos ao redor de Medina para contrariar o profeta Muhammad s.a.w. O profeta Muhammad s.a.w. Também ele foi lá e começou a fazer tratados e ele queria impedir com que Quraysh, os incrédulos de Quraysh, passassem lá por perto, principalmente que era o caminho deles quando eles vinham de Meca para a Síria, que era o comércio deles, que Allah subhanahu wa ta'ala ele citou no Alcorão Sagrado, ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Rihlat ash-shita', a viagem do inverno, wa rihlat as-sayf, a viagem do verão. Rihlat ash-shita', que eles faziam para o Iêmen, rihlat as-sayf, eles faziam do verão, eles faziam para a Síria. Essas grandes viagens que eles faziam eram viagens comerciais, onde as pessoas de Quraysh eles colocavam toda a mercadoria deles com algumas pessoas que eram conhecidas como grandes comerciantes. O profeta Muhammad s.a.w. já participou dessas viagens, quando nós citamos na juventude dele, e isso continuou. Todo ano essas caravanas elas vão de Meca para a Síria para comercializar, levarem mercadorias e trazerem também outras mercadorias de Síria para Meca. O profeta Muhammad a.s., como nós sabemos que os seus companheiros, eles migraram junto com o profeta Muhammad, deixando tudo para trás, deixando as suas casas, deixando os seus bens, deixando o seu dinheiro, deixando até as suas riquezas, como nós citamos o exemplo na migração do Suhaib al-Rumi, quando os incrédulos impediram que ele saísse com qualquer tipo de riqueza, e ele era uma das pessoas mais ricas de Meca, e eles disseram, você não sairá com o seu dinheiro, se você quiser que saia sozinho, sem levar nada com você. E ele realmente se retirou, saiu, migrou para Medina e deixou as suas riquezas
em Meca. E assim são vários dos companheiros do profeta Muhammad a.s. que deixaram as suas casas e os incrédulos tomaram conta das suas riquezas, eles tomaram conta dos seus bens, eles tomaram conta e os muçulmanos migraram para Medina sem terem nada. Ali o profeta Muhammad a.s. ele queria que os seus companheiros levassem qualquer tipo de qualquer uma dessas caravanas que vinham de Quraysh para ir para a Síria comercializar, porque era o direito deles. A maior parte das mercadorias era dos muçulmanos que foi raptada pelos incrédulos e eles comercializavam com o dinheiro dos muçulmanos. E uma das caravanas que ela estava vindo de Meca para a Síria com Abu Sufyan, uma das grandes caravanas. E nós citamos que o profeta Muhammad a.s. mandou uma parte dos seus companheiros do exército, que eram algumas pessoas, para irem enfrentarem essa caravana num lugar chamado Al-Ushayra. E ao chegarem lá, Abu Sufyan, que ele estava a comando dessa caravana, ele já tinha escapado e ido para a Síria. O profeta Muhammad a.s. ele deixou 2 dos seus companheiros, sabendo que a caravana de Abu Sufyan iria voltar da Síria para Meca. Então ele deixou 2 de seus companheiros para ver o tempo que essa caravana voltaria, para eles tomarem essa caravana e pelo menos recuperarem algo daquilo que Quraysh tinha tirado deles, das riquezas deles. Essas 2 pessoas que o profeta Muhammad a.s. ele mandou com que eles ficassem atentos. Eles ficaram atentos até que a caravana de Abu Sufyan ela vinha e eles foram avisar o profeta Muhammad a.s. e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele soube que essa caravana estava próxima. Aí ele, para alcançar e levar essa caravana, porque essa caravana ela estava com mais ou menos 1000 camelos e ela tinha 50.000 dinar e ela tinha mais ou menos entre 30 e 40 homens que a protegiam e era uma das caravanas que mais foi colocado dinheiro nela para comercializar e não havia uma pessoa em Quraysh sem ter colocado algo naquela caravana para ter o seu comércio, para ter o lucro. Então era uma das maiores caravanas que Quraysh tinha mandado junto com quem? Com Abu Sufyan. Abu Sufyan que era incrédulo e ele tomava conta dessa caravana. O profeta Muhammad a.s. ao saber que a caravana estava próxima de Medina, num local onde ele deixou 2 de seus companheiros visarem e verem se ela está próxima ou não. Quando soube do que a caravana já estava próxima, ele disse para os seus companheiros que estavam junto com ele, em Medina: aquele que quiser sair conosco para ir enfrentar a caravana de Abu Sufyan, que saiam sem obrigar ninguém a sair nessa missão. Alguns dos companheiros eles disseram: ó mensageiro de Allah, nós podemos ver em outros locais de Medina, nos bairros mais longe, distantes, para chamarmos as pessoas para que eles participem também. O profeta Muhammad sallallahu disse: não, somente esses que estão ao meu redor, aquele que estiver preparado agora, que saia comigo, e aquele que não estiver preparado, não necessita, porque não é obrigado a sair. E os companheiros do profeta Muhammad a.s. naquele momento, aqueles que estavam junto com o profeta Muhammad a.s. saíram mais ou menos 317 pessoas. Foi um pouco a mais do profeta Muhammad a.s. Quando ele saiu de Medina, ele verificou e tinha tipo Abdullah ibn Umar e alguns outros companheiros do profeta Muhammad sallallahu que eram de menores, ele devolveu eles para eles não participarem junto com ele e levou somente as pessoas que tinham capacidade de enfrentar o inimigo. O objetivo deles era somente a caravana de Abu Sufyan. Era somente a caravana de Abu Sufyan. Então eles iam cercar e tomar a caravana, trazer para Medina
essa caravana de Abu Sufyan e devolver aos muçulmanos aquilo que era deles, fazia parte deles, em Meca, para eles terem algo daquilo que foi tirado deles. O profeta Muhammad a.s., saindo de Medina às pressas, como nós falamos, isso não era, o objetivo dele não era a guerra, o objetivo dele não era enfrentar Quraysh, mas sim somente pegar aquela caravana e trazer para a Medina. Ao sair com 370 pessoas, eles tinham somente eles tinham 70 camelos e tinha somente 2 cavalos. E vocês sabem que, em relação ao camelo e ao cavalo numa guerra, são armas diferentes. E o cavalo numa guerra, ele é uma arma forte para ambos os lados. E eles tinham somente 2 cavalos e tinham 70 camelos. 70 camelos para 317 pessoas, cada 3 pessoas eles andavam sobre um camelo. Então um montava no camelo, andava um pouco, depois descia, montava o outro, e o profeta Muhammad a.s. tinha também ele revisava também junto com seus companheiros em cima de um camelo. Nesse momento o profeta Muhammad a.s., ao sair de Medina, e ele chegou no lugar após a Medina, ele ficou sabendo que a caravana de Abu Sufyan já estava perto de Badr, naquela direção. E ele foi para ir de encontro com aquela caravana. Só que veio a notícia ao profeta Muhammad a.s. do que a caravana ela escapou, porque o Abu Sufyan também ficou sabendo, quando o profeta Muhammad s.a.w. ficou sabendo, quando Abu Sufyan ficou sabendo que o profeta Muhammad a.s. estava visando a caravana dele e queria de encontro com ele, ele mandou com que a caravana fosse para o lado do mar e conseguiu escapar. E ele permaneceu lá e mandou uma pessoa para Meca. Essa pessoa que ele mandou para Meca, mandou para que avisasse as pessoas de Meca do que o Muhammad talvez poderia conquistar a caravana que tinha o comércio deles, para que eles viessem para enfrentar o profeta Muhammad a.s. e salvar a caravana dele. Ele mandou um homem chamado Dhamdham, ou Dhimam ibn Amr. Dhimam ibn Amr, Abu Sufyan pagou a ele, mandou com que ele fosse para Meca para avisar as pessoas. Dhimam ibn Amr chegou em Meca. Antes de chegar em Meca, ele cortou as orelhas do camelo que ele tinha e também machucou a testa do camelo e pegou com aquele sangue e colocou na camisa dele e rasgou a camisa dele dos 2 lados e foi lá gritar em Meca dizendo que eles estavam correndo perigo, que a caravana deles ela está correndo um perigo e que eles devem enfrentar o Muhammad e seus soldados porque o dinheiro deles estava em perigo. As pessoas naquele momento, Abu Jahl, que era Amr ibn Hisham, era o líder de Quraysh. Naquele momento ele estava perto da Kaaba e ele ouviu Dhimam ibn Amr gritando e fazendo essa mobilização para as pessoas, e as pessoas não precisariam daquilo lá. Era só falar para eles que a caravana de Abu Sufyan ela estava em perigo, que todos eles tinham colocado algo naquela caravana para ter uma riqueza. Aí o Abu Jahl ele começou a falar para as pessoas: vamos aproveitar e sair todos nós, sem exceção, para irmos de encontro com Muhammad, para enfrentarmos eles, o Muhammad e seus companheiros, e vamos acabar com o Islã e recuperar a nossa caravana. Abu Jahl, nesse momento, todas as pessoas de Meca começaram a se preparar e eles saíram com toda a riqueza deles. Eles saíram mais de 1000 pessoas.
de Meca. E dentre eles os grandes líderes. Todos os líderes saíram juntos. E eles saíram com mais de 70 camelos. Eles saíram com mais de 70 camelos, 70 cavalos. E camelos eram incontáveis que foram junto com eles. E levaram cantoras, mulheres, levaram vinho junto com eles, levaram as pessoas para incentivarem os homens a enfrentarem se houver uma guerra, e foram saindo dizendo que nós vamos ir até Badr e vamos lá para enfrentar o Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, para salvarmos a nossa caravana. Nesse momento, Abu Sufyan, como nós tínhamos falado, ele tinha saído tinha mandado a caravana para o lado da costa do mar, e ela tinha escapado. O profeta Muhammad a.s., quando ficou sabendo, no meio do caminho entre Medina e Badr, ele parou e começou a perguntar para as pessoas que passavam por lá, e eles disseram que a caravana do Abu Sufyan escapou. Só que veio uma notícia do que toda Quraysh estava saindo de Meca para batalhar contra os muçulmanos. E o profeta Muhammad, nesse momento, ele ficou indeciso. A caravana já foi. Só que agora o momento é fazer o quê? É enfrentar os incrédulos. Só que qual que era a quantidade dos muçulmanos? 317 pessoas. E os incrédulos eram mais de 1000 pessoas. As armas que tinham as pessoas de Medina, as pessoas de Medina tinham ali 61 pessoas dos Aus, que é uma parte de Medina, 170 pessoas dos Khazraj, também de Medina, e somente 86 pessoas dentre os Muhajirin, que vieram de Meca para Medina. Então, ao total, 317 pessoas, e a arma deles era uma arma que não era para enfrentar um exército, era para pegar uma caravana. E ali eles tinham somente um cavalo e tinham 70 camelos. Então a proporção entre os incrédulos, o exército deles e o exército do profeta Muhammad a.s. não tinha comparação. Aqueles estavam com mais de 1000 pessoas, eles estavam com mais de 70 cavalos bem preparados, estavam com inúmeros grandes de camelos. Inclusive o profeta Muhammad a.s. ele queria saber quanto que eles eram. Aí tinha uma pessoa que passava por lá e ele perguntou, ele disse, eu não sei o número deles, que vinha de Meca, um garoto. Ele falou, mas você não sabe a quantidade deles? Ele disse não. Ele falou, quanto que eles matam de camelos por dia para terem a refeição? Ele falou, entre 9 e 10 camelos por dia que eles degolam para comerem. Ele falou, então eles são entre 900 e 1000 pessoas. O profeta Muhammad já deduziu quanto que eles eram. E foi falado para eles a quantidade de cavalos e a quantidade de pessoas que estavam, a quantidade da força que eles tinham, né? Naquele momento, o profeta Muhammad a.s., quando ele soube que a caravana escapou e que os incrédulos estavam vindo de Meca, e ele parou antes de chegar em Badr, ele queria consultar os seus companheiros, o que ele iria fazer. Sendo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ao profeta Muhammad a.s., nós vamos falar de cada versículo da Surat al-Furqan. Dentre esses versículos, Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse no Alcorão Sagrado, كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo nesses versículos, que são do versículo da Surat Al-Anfal, de 5 até 8. Se vocês lerem lá, vocês vão ver essa passagem onde Deus ele fala كما أخرجك ربك من بيتك بالحق, como Allah subhanahu wa ta'ala retirou você, ao Muhammad e seus companheiros das suas casas por justa causa.
justa causa de eles terem aquilo que eles tinham perdido em Meca. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. Uma parte dentre os crentes, ela estava insatisfeita quando eles souberam que a caravana já escapou e queriam agora enfrentar os incrédulos. Eles não queriam enfrentar porque eles não estavam bem preparados. Eles falaram, nós, se soubéssemos, nós tínhamos pegado e nos preparado com mais armas, com mais pessoas. Então tem pessoas que estavam insatisfeitas. Allah subhanahu wa ta'ala disse, يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ. Eles discutiam sobre a verdade. بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ. Depois que foi visto a eles do que o caminho agora é enfrentar os incrédulos. وَكَأَنَّهُمْ يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. Parece que essa parte desses companheiros, eles estão sendo levados para a morte e eles olhando, dizendo, 1000 pessoas bem preparadas, os grandes líderes, como é que nós vamos enfrentar com essa nossa proporção que seria muito menos e sem preparo? Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ. Aqui que está a questão. O profeta Muhammad alayhi salam, ele soube nessa questão que ou seria a caravana ou queria enfrentar os incrédulos. Então era uma das duas coisas. Aí Allah subhanahu wa ta'ala, ele disse, وَإِذْ يَعِدُكُمْ. E saiba, ó Muhammad, quando Deus vos prometeu ao profeta Muhammad alayhi salam, ihda ta'ifataini, uma das duas coisas, um dos dois grupos, que vocês iriam conquistar, ou a caravana, ou enfrentar os incrédulos e conquistar e ter a vitória. Isso está dentro desses versículos. Então o profeta Muhammad já sabia, a caravana já foi, então nós vamos enfrentar. Não tem como escapar-se. Allah subhanahu wa ta'ala determinou e disse isso. Ihda ta'ifataini annaha lakum, que seria de vocês, ou a caravana ou o exército. Até o final dos versículos. Só que o profeta Muhammad alayhi salam, nesse momento, ele sentou para consultar os seus companheiros, e dentre os seus companheiros, ele disse, Ashiru alayya ayyuhan nas. Eu quero consultar vocês, ó pessoas. O Abu Bakr levantou e disse, ó mensageiro de Allah, faça aquilo que Allah determinou a ti, e nós estamos contigo. E ele disse algumas palavras que agradou ao profeta Muhammad, e o profeta disse, sente Abu Bakr. Aí ele falou novamente, que façam cada um o seu comentário. O Umar também levantou e falou palavras que agradaram ao profeta Muhammad alayhi salam. Só que o profeta Muhammad salam queria ver mais comentários. Veio o Miqdad ibn al-Aswad. Também ele pegou e falou, ó mensageiro de Allah, vá naquilo que Allah te ordenou a fazer. Não seríamos igual ao povo de Israel, quando o profeta Moisés disse a eles batalharem com ele, e eles disseram, vá você e seu Deus e batalhem, que nós estamos esperando por ti aqui. Mas vá você e seu Deus e batalhem, que nós estaremos com você. Nós juramos que o Senhor nos levar até Birak al-Ghamad, num lugar bem distante, nós estaremos com você. Miqdad, Umar, Abu Bakr são dos imigrantes. São aqueles que migraram de Meca para Medina. E o profeta Muhammad sallam continuou a falar, eu quero uma consulta de vocês. Falem para mim sobre essa questão. Sa'd ibn Mu'adh, um dos companheiros do profeta Muhammad sallam de Medina, ele disse, ó mensageiro de Allah, parece que o Senhor está querendo ouvir de nós, de Medina, e não das pessoas de Meca. Ele disse, sim, é de vocês que eu quero ouvir. Por que o profeta Muhammad sallam queria ouvir deles? Porque nós falamos quando, antes da migração, quando eles deram um voto de lealdade para o profeta Muhammad sallam, que eles protegeriam o profeta Muhammad sallam com as suas próprias vidas, que protegeriam ele como protegeriam as suas famílias, os seus filhos, as suas esposas, as suas riquezas. Essas palavras, esse trato entre o profeta Muhammad e os Ansar era dentro de Medina. Eles prometeram que iriam proteger o profeta Muhammad e defendê-lo até a morte dentro de Medina. E não tiveram nenhuma palavra que seja no contrato
que eles defenderiam ele fora de Medina, e aqui ele já saiu fora de Medina. Ele queria ouvir sobre os Ansar, que eles diriam em relação à saída de Medina. Eles também defenderiam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da maneira que eles prometeram que iriam defendê-lo em Medina. E o Sa'd, ele levantou e fez esse sermão na frente do profeta Muhammad alaihi wasallam. Ele disse: ó profeta, ó mensageiro de Allah, nós cremos em você e confirmamos e testemunhamos que o Senhor trouxe, o que o Senhor trouxe é a verdade. Demos ao Senhor nossos compromissos, nós te demos os nossos compromissos para ouvir e obedecer. Nós estamos aqui para ouvir e obedecer tudo aquilo que o Senhor foi revelado a ti e que o Senhor passar para nós. Então vá para onde quiser, pois estaremos com o Senhor por aquele que lhe enviou. Ele está jurando, por aquele que lhe enviou, nós estaremos com o Senhor. E se o Senhor nos levasse através deste mar e o atravessasse, nós atravessaríamos com o Senhor. E nenhum de nós ficaria para trás. Não nos importamos se o Senhor encontrasse o nosso inimigo amanhã. Nós somos pacientes na guerra, verdadeiros no confronto. Talvez Deus lhe mostre algo de nós que lhe agrade. Então, parta conosco com a bênção de Allah. Até dentre as palavras dele, ele disse: ó mensageiro de Allah, nós temos os nossos bens também. O Senhor pode levar o que o Senhor quiser de nós e pode deixar o que o Senhor quiser. E aquilo que o Senhor levar é mais amado para nós do que aquilo que o Senhor deixar. O profeta Muhammad alaihi wasallam, nesse momento, iluminou o seu rosto e ele disse: vamos, inshallah, com a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala. Nesse momento, o profeta Muhammad alaihi wasallam, ele dividiu o exército em partes e partiu para ver aonde que ficaria o encontro entre ele, o seu exército, os seus companheiros, e onde estariam vindo os incrédulos, e que o encontro seria nesse lugar que nós chamamos que seria Badr. Em Badr, Abu Jahl, ele disse: nós iremos sair para... No começo eles iam sair para defender a caravana. De repente Abu Sufyan, ele soube que a caravana escapou e ele mandou para Quraysh, dizendo para eles: se vocês quiserem voltar, que voltem, porque a caravana escapou. Vocês não precisam mais sair para enfrentar o Muhammad e seus companheiros. Abu Jahl disse: não, nós não iremos voltar. Nós iremos continuar até chegarmos em Badr. Ficaremos lá 3 dias, nós iremos degolar os camelos, iremos dançar, iremos beber as bebidas alcoólicas durante 3 dias e fazermos a nossa festa maior para que todos os árabes ao nosso redor e as tribos saberem da nossa força e da nossa existência e todos vão nos temer. Ele insistiu em sair, mesmo que a caravana deles escapasse. E eles vieram. Agora tem algumas pessoas de Quraysh disseram: já que a nossa caravana ela escapou, por que sairmos? E começaram a falar sobre algumas coisas, sobre uma tribo que era perto entre Medina e Meca, que tinha uma guerra entre eles e Quraysh. Essa tribo, Quraysh temia que eles atacassem eles em qualquer momento. Uma tribo de Kinana. Algumas pessoas disseram: nós iremos, porque que nós vamos nos colocar em risco dessa tribo nos atacar no meio do caminho também. Veio o Satanás na forma de uma pessoa de Kinana. Ele veio na forma de um homem e veio até as pessoas de Quraysh e disse para eles: vocês podem sair e enfrentar o Muhammad, que eu garanto para vocês, a tribo de Kinana, que jamais eles iriam
tocar em vocês ou enfrentar vocês nesse momento. E Allah subhanahu wa ta'ala, ele citou isso também no Coran. Ele citou num dos versículos do Alcorão onde Allah subhanahu wa ta'ala ele fala sobre essa posição do Satanás. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُم. Isso aqui está também na Surat Al-Anfal, no versículo 48, quando Satanás ele veio e embelezou a eles o ato que eles estavam querendo fazer, e saírem para terem aquilo que eles tinham falado. Allah subhanahu wa ta'ala ele fala وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ. Hoje ninguém dentre as pessoas pode enfrentar vocês ou ter qualquer vitória contra vocês. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. Eu estarei junto com vocês também. E eu quero também defendê-los, prometeu, para que a Kinana não iria atacá-los. Então, eu prometo a vocês do que Kinana não irá atacar vocês. Aí Allah subhanahu wa ta'ala fala فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ. Na hora que as duas partes se enfrentaram, porque nós vamos ver que os anjos desceram nesse momento para acompanharem os muçulmanos nessa batalha. E o Satanás, ele viu quem? Ele viu o anjo Gabriel, vindo com alguns anjos. Na hora que ele viu, ele saiu fugindo, dizendo فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ. O Satanás, ele voltou, recuou para trás. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ. Eu não quero saber de vocês. إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ. Eu estou vendo aquilo que vocês não estão conseguindo ver, que seriam os anjos. Aí o Satanás ele voltou para trás, só que os incrédulos eles continuaram em frente para se encontraram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Badr. Inshallah, na próxima aula nós iremos saber como é que foi o encontro das duas partes, como é que o profeta Muhammad alaihi wasallam fez os preparos de seus companheiros e como é que os incrédulos chegaram também para enfrentarem os muçulmanos. Inshallah, na próxima aula nós iremos citar mais versículos, inshallah, da Surat Al-Anfal sobre essa questão. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.